Mano, olha, mano, hoje você tem uma notícia importante pro corintiano que tá acompanhando essa crise do Corinthians, e o Corinthians tá pondo aí um plano emergencial de contenção de gastos, né, dentro do Corinthians. Todos os Vou perguntar bastante do Corinthians também, no noticiário do Corinthians. Do Augustinho Melo, vou perguntar. Eu não perguntaram do Marcelo Teixeira. Vou perguntar do Augustinho Melo. Como é que tá? Da notícia primeiro, pô. Então vamos lá. Não, eu vou perguntar, não falei que eu tô perguntando. Calma. Mas ó, já começa bem, Motinha, porque aqui a gente tem um plano de responsabilidade, sabe? De contenção de despesa. Esse moleque é um palhaço, velho. Nação flamenguista, lá vem Augusto Melo com aquele plano que só ele tem, né? De conter gastos, né? Próxima semana ele traz um jogador de peso aí, vai abrir a janela, ele vai lá, traz um jogador de peso. Isso aí é que deixa o torcedor corintiano indignado, né? E deixa os rivais assim, porque o cara fala uma coisa e faz outra. Não é só eu que tô dizendo não, pessoal. É números, é argumentos, é fatos. É fatos comprovados. Ele diz uma coisa e faz outra. Ele disse que ia diminuir a dívida do Corinthians, cresceu a dívida do Corinthians no último ano em quase 1 bilhão. Ia enxugar as contas, ia fazer isso, ia fazer aquilo, e no final não fez nada. Mesmo do mesmo, né? E hoje o Corinthians vive nessa situação porque não tem pessoas qualificadas o suficiente para colocar e gerir o clube de forma correta, né? O que seria de forma correta? Pagar as dívidas, realmente enxugar os gastos, né? O que é que adianta ele vir a público dizer que vai enxugar os gastos? Próxima semana vai lá no mercado, faz contratações. É incrível como é o futebol brasileiro, a que ponto chegou aqui no Brasil, né? Mas fazer o quê? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ao canal Energia 97, link na descrição. Vamos ver o que é que eles trazem, vamos ver a mídia aí trazendo as notícias e a galera fazendo chacota pra cima de mano. Vamos acompanhar a final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. Todos os departamentos do clube. Como vai fazer com isso, redução de 30% no contingente de pessoal. E no vai mandar todo mundo embora. E no total de despesas de cada pasta. Então, cada pasta, por exemplo, a bocha, vai ter 30% de corte de pessoal e da pasta. Por exemplo, não pode gastar acima de... Gastam com bocha? Por exemplo, lógico que gasta. Bocha, não pode gastar mais que 5 milhões no ano, é isso? Então, pô, mas é um botão. Por exemplo, se gastar... de 5, agora vai gastar só 3,5. Exatamente. Entendeu? É isso aí. E que... Mas, ô, Motinha, o que não dá pra entender, mano, é os caras querem cortar, por exemplo, de outros departamentos, mano. Tipo, bocha, do basquete, piscina, sei lá, do futsal. E o Coronado ganhando 2 pau por mês lá sem jogar, velho. Tá de brincadeira. Brincadeira. Cagar, com contratos também, mano, não essenciais, que geram gastos recorrentes, também serão revisados. Também foram suspensas contratações em todas as pastas, promoções internas e ajustes salariais. Tudo isso dentro do Corinthians, né? Então foi feito lá um acordo, o presidente foi mandado para todas as pastas e agora eles vão ter que ir para diminuir as despesas, né, mano? Então, Motinha, é uma vergonha, porque, por exemplo, o Augusto Melo, só na gestão dele... Tá, né? Tá 2 anos, né, Motinha? O Duílio terminou o mandato aí no final de 2023, ele assumiu no início de 2024 e tá agora aí até já entrando na metade do ano de 2025. Mas só na gestão do Augusto já contrataram mais de 85 moleque pra categoria de base, velho. O Corinthians, ele paga um absurdo com um monte de jogador. Quantos? Mais de 80, Quintino. Acho que são 85 garotos aí naquele. Então nós estamos empatados os dois alvinegros. Aqui foi 84. Tá? Mano, mas ano passado, que vergonha, né, retrasado, não mandaram 90 embora, aquele do Sub-20 que não... Então, mas, ô Motinha, sabe por que a base ela é lucrativa? Ô Motinha, é que a base ela é lucrativa pra muita gente, né? O Corinthians tava tentando, inclusive, refazer aquele time sub-23. Pra mim isso é uma vergonha, isso é um escândalo. O cara com 23 anos de idade, velho, se ele não tá no time de cima, ele não presta pra estar no clube. Não presta pra estar no clube. Ele que vai jogar num outro. Agora, você reabilitar uma categoria que não disputa absolutamente nada, porque, Domênico, com 23 anos de idade, meu irmão, você já ter que pensar pra vender esse cara pra Europa. Não maturar o cara pra jogar no teu time principal. Meu Deus. Vai cagar, velho. Então, pra mim é uma vergonha, Motinha, o Corinthians ele ter que buscar tanto jogador assim,
tanto jogador assim fora de casa. Se o Corinthians não tiver uma peneira que ele consiga revelar no mínimo jogadores iguais a esses 85 que contratou, tá de brincadeira, velho. Fecha a base do clube. Eu acho que vale a pena, por exemplo, fazer o que o Palmeiras faz. O Palmeiras ele não tá revelando, mas ele pega lá um cara competente e manda buscar o Estevão onde ele tá, manda pegar o Hendrick onde ele tá, manda pegar qualquer outro moleque onde ele tá, se ele não tiver revelado na própria base. Agora, o Corinthians é uma vergonha, uma indecência. Há 2 anos, Motinha, até um pouco menos, o Corinthians contratou um lateral esquerdo que era goleiro no ano anterior. E era um lateral esquerdo do reserva. Ele foi dispensado ontem. Ele foi dispensado ontem, esse cara, mano. Não, mas esse cara acho que não chegou nem a fazer contrato, Bento, porque quando vazou a matéria no Globo Esporte, o Corinthians foi lá e rescindiu o contrato com ele, que era um contrato de 3 anos. Mas pra vocês terem uma ideia, o quanto escandalosa é a base do Corinthians. E a base, Domênico Gatto, é um negócio que você tem que tomar muito cuidado, porque a base, diferente do time profissional, é um negócio que voa abaixo do radar, irmão. Voa abaixo do radar. Às vezes você contrata um jogador pereba pagando muito no profissional, e aí é um escândalo, porque gera repercussão e tudo mais. A base, pelo fato de não ter tanta gente acompanhando, Quintino, vira um balcão de negócio. É um absurdo. Passa batido. É um absurdo. Mas bora lá, Motinha. Mas não tem nenhum departamento que controla isso, mano? Ah, Motinha. Ô, Mota, vou te falar. Tem 2 cargos que as pessoas se matam pra pegar quando um presidente é eleito. E o presidente ele tem que fazer conchavos com 2 pessoas muito fortes pra entregar esses cargos. É o diretor de futebol e diretor da base. São os 2 cargos mais cobiçados do clube, com exceção à cadeira de presidente. Eu acho até que o da base é mais cobiçado, porque é mais discreto. Por isso. É aquele negócio que tá voando abaixo do radar, irmão. É aquele avião, Motinha, que o radar não pega. É isso aí. Muita politicagem, né, mano? Muita gente aí envolvida. Muita politicagem, muita negociação. Vamos lá, mano. Eu e aí, outro termo. Agora outra... Eu também, mas... Pessoal, tem uma notícia aí que a gente trouxe, eu acho que a semana passada, que a Lelê trouxe, né? Tem um cara que é do Sub-20, eu acho que é do Sub-20 do Corinthians. O Corinthians contratou, o Corinthians não chegou. Ele não chegou a entrar em campo nenhuma vez pelo clube, não jogou pelo clube, e o Corinthians foi lá, depois de 1 ano, renovou o contrato do cara por mais 3 anos. Isso aí é incrível, né? Segundo a Lelê, né, falou aí, né? Mas fazer o quê, pessoal? É futebol brasileiro, né? Toca o barco pra frente, né? Mas não posso aqui, né? Não pode. Gente, responsabilidades. Vamos lá. E a outra coisa que tá surgindo aí é a disputa aí, tá mais evidente, né, mano? Que o Corinthians tá negociando aí com uma outra empresa de material esportivo, que não a atual, né? Sendo que a atual... É a Adidas ao invés da Nike. Exatamente. Sendo que a atual aí já, né, acionou a cláusula de renovação automática até 2029. Né? Então, o que acontece? Vai ter uma briga judicial, com certeza, porque diz aí que a Adidas estaria oferecendo ao Corinthians 1 bilhão, né, por 10 anos de contrato, né? Sim. E aí, com essa cláusula, tá falando que tem muitas cláusulas abusivas. O Corinthians cita a Nike, né, que não tem um bom relacionamento. Inclusive o Corinthians deve dinheiro pra Nike. Mas depois de 10 anos, agora eles viram as cláusulas abusivas? Diz que essa nova gestão que tá vendo isso, né? Mas, ô Sombra, não me espantaria você só ver agora essas cláusulas abusivas, porque a gente sabe quem passou por lá. Inclusive, se você olhar o contrato de estacionamento da Neoquímica Arena, você vai entender muito bem o porquê que podem estar averiguando o contrato com a Nike agora e tá achando abusivo um contrato desse daí e oneroso ao clube. Mas eu nem vi o contrato, tá? Eu só tô aqui tentando... você tem uma cópia assim, vai? Tem uma pastinha aí debaixo aí. Não tenho. Tem uma pastinha. Mas, ô, Sombra, aí. Tá ali debaixo ali. Uma das alegações... Inclusive a cláusula... Não, mas, ô, Sombra... Ali debaixo do brinquedo assassino ali, tô vendo. Não tem. Mas saiu aí na imprensa aí, você deve ter lido sim. Não, e a roupa que ele tá ali também é da fornecedora. Não, mas não é um contrato. Pode olhar. Não tem um contrato em detalhes, mas tem algumas cláusulas aí. Mas o Quintino, um dos pontos abordados... Não, mas só um adendo aí, Motinha. Um dos pontos abordados aí que o Corinthians está alegando é a defasagem no valor contratual anual que o Corinthians recebe. O São Paulo assinou recentemente com a New Balance, Sombra. Quanto que o São Paulo está recebendo da New Balance por ano? Cara, não sei. Juro que não sei. Porque, vou puxar aqui no Santo Google. Vou puxar. Uma ideia, o Flamengo está recebendo hoje da própria Adidas 70 milhões. O Corinthians está recebendo da Nike 30. Então eles alegam que esse é um dos motivos pelo qual aí o contrato deve ser rescindido. E
E eles alegam também que houve uma mudança no contrato original, Sombra, que hoje a operação Nike aqui no Brasil não é mais feita pela própria Nike, é uma outra empresa aí, e isso está gerando um certo desgaste aí no relacionamento do Corinthians com essa empresa. Não sei também, eu tô falando a respeito do que tá sendo veiculado aí nos principais portais. E aí vai ser uma briga judicial que pode haver sim, Motinha, uma ruptura contratual, e aí vai ser discutido lá na frente aí a respeito de uma possível, sei lá, indenização pro lado que rescindiu o contrato, no caso Corinthians. Né? Se então, o Corinthians perder essa causa, ele terá que ressarcir a Nike aí, pagando aí uma... Quem você acha que vai perder? Corinthians, lógico. Então, mas, ô Sombra, dependendo, eu não sei qual que é o valor da multa rescisória do contrato. Mas dependendo, se o contrato com a Adidas for de 1 bilhão em 10 anos, a gente tá falando de 100 milhões por ano, Domênico. A gente tá falando praticamente aí de mais do que o triplo do valor que o Corinthians recebe hoje. Dependendo, vale a pena você fazer uma quebra contratual e mesmo que tenha que pagar uma multa, essa multa diluída no tempo que talvez aí essa briga judicial se estenda, pode ser um negócio vantajoso diante do que você vai arrecadar com uma nova empresa, que você vai faturar praticamente, não vou dizer 4 vezes, mas mais de 3 Então pode ser que seja uma alternativa viável. Diga. Você perguntou aí da New Balance pro Sombra, eu puxei aqui no nosso querido Google, ele mandou pro IA, Inteligência Artificial, tem uma matéria aqui, ó. A New Balance paga ao São Paulo, em média, 25 milhões por ano pelo fornecimento de material. Acho que não. Com um contrato que pode chegar a 150 milhões ao longo de 3 temporadas. Porque aí tem a bonificação, entendeu? É o que tá dizendo aqui. Mas eu acho que 25 por ano, assim, só de fixo. Acho que 25 é mínimo, né? Pode chegar até mas mesmo assim ainda acho que é pouco. Dá o 150. Eu acho que... o Corinthians recebendo 30 da Nike, não sei também, mas isso aí mesmo, 50. Então, de 25 a 50, é isso aí mesmo. Mano, mas é que eu acho que o São Paulo pelo fato de ter Nike, né, mano? Não, mas isso daí independe, né, Motinha? Isso aí independe da relação contratual que existe hoje. Uma briga, porque o Corinthians teria que ter feito ações, coisa de loja na arena e tudo isso aí não vingou, né? E tudo isso tá no bolo aí do dinheiro também, que já começou a briga ali. E que também o presidente, inclusive, reclama, diz nos bastidores, que só foi avisado, que não foi procurado para uma renovação, né? E que só foi avisado por e-mail, que estava escrito isso na cláusula, que ele poderia ser pelo e-mail avisado que seria dada a renovação automática. Até 2019. Então, mas, ô Motinha, essa cláusula, ela já foi, se eu não me engano, ela foi executada, não foi agora, não. Não. Se eu não me engano, acho que foi em 2023 ou 2024 Tem que a Nike falou. Antes, mano, que dizia. Sabe, renovação automática e quando é uma renovação automática, você não precisa conversar presencialmente e falar, você não tem que cobrir a oferta se tiver de outro concorrente? Eu acho que sim. Então, é que o Corinthians ele teria que apresentar pra Nike essa proposta e não foi 6 meses antes, entendeu? Né? 6 meses antes, Aí não foi ofertado também. Mas nesse caso aí, Quintino, é uma questão que, mais uma vez, o Corinthians vai estar envolvido no imbróglio judicial. Mas aí tem que fazer uma conta aí e ver se é vantajosa essa ruptura contratual ou não. Mas se for de fato esse valor aí que a mídia tá divulgando, que esse contrato pode bater na casa de 1 bilhão por 10 anos, e fracionando isso daria 100 por ano, por mais que talvez aí tenha gatilhos para poder ser campeão e tudo mais, mas que seja, vai 70 fixo. Que não seja talvez aí 100, mas que seja 70 fixo. Aí tá falando praticamente do dobro do valor. Então eu acho que é vantajoso, né? Resumindo, o Corinthians tem igual o Coliseu de Roma, tem ruínas, é isso, né? Aonde ruínas? O Flamengo ganha 70, tu ganha 30, não tá em ruínas? Mas é que tá, a própria Adidas oferecendo pro Corinthians um valor maior do que o Flamengo já mostra que é maior nessa situação. Então o seu argumento vai por terra aí. O Corinthians é maior que o Flamengo, tá bom. Mas é fato, se o Flamengo tá recebendo 70 milhões e o contrato do Corinthians é de 100 milhões por ano... Mas é porque ele é mais o contrato do Corinthians hoje é de 30, você acabou de falar que é de 30. O contrato que a empresa tá oferecendo pro Corinthians. Mas o contrato do Flamengo é antigo, né, mano? Não é muito antigo não, cara. Não é muito antigo, Nike? Não, da Adidas. Da Adidas. O contrato do Corinthians com a Nike, Sombra, passa de 2 décadas. Se eu não me engano, acho que são 22 anos ou 23. O Corinthians tá mais de 20 anos com a Nike. Faz tempo. Muito bem, que mais? Mano, vamos lá. Olha, o José Martínez... só coisas ruins, vai. Martínez não teve lesão constatada. Pessoal, o Corinthians em ruínas. Simples assim, né? Vamos debater aqui essas duas notícias, né? Primeiro, Augusto Melo querendo enxugar as dívidas, né? Cortar gasto. É a mesma coisa quando o dirigente diz, sabe o que, pessoal? Quando um treinador vem aí de uma sequência ruim,
perdendo ali seus 6, 7 jogos seguidos. Aí, quando ele perde o 7º jogo, aí a mídia, ou até mesmo os torcedores, questionam o presidente. E aí? E agora? O treinador vai cair? Não. Aí o presidente responde o quê? Todo mundo sabe, né? Não, nós estamos com um treinador, ele não vai cair, vamos melhorar, o treinador vai ser ele. No dia seguinte, qual é a primeira notícia quando você abre as matérias de jornais, do YouTube, tudo? Caiu o treinador tal. Aquele mesmo treinador que o cara garantiu, que disse que ia continuar, ele cai. É a mesma coisa de Augusto Melo quando ele disse que vai enxugar as dívidas, vai enxugar as contas. Pode esperar que amanhã vai surgir aí especulações que o Corinthians está atrás de um jogador caríssimo. É assim, pessoal. Geralmente é assim. Pode mudar, né? Pode, né? Mas eu acho difícil, né? Eu acho difícil, né? Mudar da água para o vinho de um dia para a noite. Não acredito, pessoal. Augusto Melo, quando ele chegou no Corinthians, o que foi que ele fez? Não, primeiro, antes dele ser presidente do Corinthians, o que era que ele prometia? Pessoal, vamos fazer uma reformulação, vamos organizar o Corinthians, vamos enxugar as dívidas, vamos pagar as contas, nada de jogador caro. Aí o cara ganhou, a torcida acreditando, algumas pessoas acreditando. No primeiro dia, ele já prometeu o Gabigol. O Gabigol ganhando 2,5 milhões por ano. Fora luvas, né? Já prometeu o Gabigol. Ok, não deu certo o Gabigol, mas ele contratou ali cerca de 7 a 8 jogadores. Na primeira janela. O Corinthians não foi bem, ali na zona de rebaixamento, Na segunda janela, ele fez mais umas 6 contratações de peso, pessoal. Memphis Depay, Carrilho, André Ramalho, Alex Santana, Hugo Souza, né? O treinador, Ramon Dias. Mais quem, pessoal? Sim. E o principal, Igor Coronado. Só jogador caro. Só jogador caro, né? Quer dizer, aí fica difícil de acreditar, né? Aí esses dias saiu, né, as contas, né? Reprovada. 829 milhões aumentou suas dívidas. Teve gastos absurdos aí no cartão, né, corporativo do time, do clube, e ele não justificou. Tem investigação referente à antiga patrocinadora. Então, pessoal, é uma bola de neve, né? Isso é o Corinthians. Uma bola de neve, né? Mas tem torcedor que acredita, né, que vai melhorar. Claro, pessoal, eu não estou dizendo aqui que o Corinthians não tem condições de se reestruturar, de se organizar suas dívidas. Tem. Para isso precisa o quê? Entrar pessoas qualificadas. Para pessoas que realmente queiram fazer isso. Ponto. Simplesmente assim. Outra coisa, sobre o contrato aí, né, da Adidas, segundo as informações, é 1 bilhão em 10 anos, dá 100 milhões por ano. O contrato do Flamengo é 70 milhões por ano, 700 milhões em 10 anos. Pessoal, você acha mesmo que o contrato de material esportivo do Corinthians, a Adidas, vai pagar mais do que o Flamengo? Pessoal, o Flamengo é uma... A gente já viu isso aqui várias vezes, Alexandre Barros falando, né? Quando foi Alexandre Matos. O Flamengo, a camisa do Flamengo é uma das mais vendidas do mundo. Não é só do Brasil, pessoal. A camisa do Flamengo é uma das mais vendidas do mundo. Quer dizer, aí você acha que a Adidas vai pagar mais para o Corinthians do que para o Flamengo? Sabendo a Adidas que é concorrente. Se isso acontecer, o Flamengo pode romper seu contrato, né, na próxima renovação e ir para uma Nike. Você acha que eles vão fazer isso mesmo? O Corinthians não vai ganhar 70% do que o Flamengo ganha. Simples assim. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. O Flamengo tem mais torcida. O Flamengo vende mais camisa. Então não tem lógica pagar mais ao Corinthians do que ao Flamengo. Principalmente rivais, né? Então eu não enxergo isso. Claro, cada um enxerga do jeito que quer. Mas é como o Quitino aí falou, né? O Corinthians está em ruínas, pessoal. É isso mesmo, né? Então é isso, pessoal.
Deixa sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Flatube e até a próxima, pessoal.